A palavra nos distingue dos animais. Sabe as palavras ditas pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau no seu livro Ensaio sobre a Origem das Línguas. Por elas podemos identificar muitas coisas, antecipando nossa percepção a respeito dos sujeitos, o que de certa forma colaborou para a troca coletiva e, por conseguinte, para o desenvolvimento social. Em determinada parte do Gênesis, Deus pediu para o nada que existisse luz e assim foi feito. Isso nos leva a pensar que algo do nada entendeu o pedido. Acredito que essa tenha sido a primeira mensagem entendida, mesmo que por algo que não existia. Deus criou Adão, como afirmou Rousseau, um ser distinto dos animais, primeiro agricultor, jardineiro e segurança que existiu. Da terra orgânica lhe deu forma e capacidade adulta para entender seus comandos, mas até então não havia ainda um registro vocal, um tipo de resposta declarada de Adão. A contar dessa situação, vemos que Adão fora contemplado com a liberdade de dar nome às coisas criadas por Deus. Essa tarefa indica que a partir da escolha de Adão, tudo aquilo que antes não tinha nome passou a ter. Logo, passou a poder ser representado a princípio pela linguagem e futuramente por textos. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. A falta de comunicação por linguagem direta entre o homem e os animais indica a necessidade da criação de um outro ser para que pudessem se comunicar, gerando níveis de maior afinidade, dialética e proteção, algo fundamental para conceber o que hoje chamamos de sociedade a partir dos pensamentos de Aristóteles. Quando Deus revelou o perigo de comer da árvore da sabedoria, Eva ainda não havia sido criada. O texto mostra que a mensagem foi exclusiva para Adão. E essa passagem nos indica uma falha de comunicação da parte de Adão, o que legou consequências a ambos. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Quando voltamos a observar a criação do Jardim do Éden, duas árvores precisamos observar: a árvore da vida e outra do bem e do mal. É possível que se Adão e Eva tivessem também comido da árvore da vida, eles tivessem adquirido vida eterna. Porém, a história nos revela que comeram a árvore da ciência, que acaba revelando suas consequências que, de modo geral, nos faz pensar que sua habilidade de fala e de conhecimento tenham sido ampliadas, o que acabou sugerindo castigo. A má comunicação mudou a história da humanidade. Talvez se Adão tivesse enfatizado o comunicado sobre as exigências de Deus, Eva teria tido outra escolha. O texto mostra, por outro lado, um diálogo direto entre Eva e a serpente, o que excluiu a presença de Adão, fazendo com que reagisse positivamente ao notar uma diferença em Eva, visto ela ter sido a primeira a ter experimentado do fruto proibido. A falta da presença de Eva no momento das recomendações de Deus foi tão grave quanto a falta de Adão no diálogo com a serpente. Isso mostra o quanto as mensagens truncadas ou indiretas podem comprometer a compreensão de uma mensagem importante. Se recorrermos à cultura cristã para tentarmos obter registros sobre a origem da linguagem, poderíamos recorrer ao que os gregos consideravam como mito ou narrativa fantástica. A Bíblia cristã é repleta desse tipo de narrativa, e através dela podemos refletir sobre o tema e até comparar com outras propostas, umas mais científicas do que outras. O que diz Gênesis 3:9? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? 10. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. 11. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Esse fragmento da Bíblia nos leva a pensar que, mesmo sem ter sido alfabetizado por ninguém, Adão se desculpa com Deus por ter desconsiderado suas recomendações. Várias perguntas poderiam partir desse acontecimento. Será que o homem seria ainda mais limitado? Será que teria livre-arbítrio? Inesgotáveis seriam as perguntas sobre a situação do homem fora do pecado, porém, de algo temos certeza: seria eterno ou talvez não chegasse a passar pela morte do jeito que conhecemos.